A declaração de Pedro sobre seu futuro no Flamengo pegou todos de surpresa e imediatamente incendiou a internet. O atacante, que se tornou referência no clube e um dos ícones da geração mais vitoriosa da história recente, falou com uma sinceridade rara, deixando a torcida em polvorosa. Desde o início de sua carreira no Flamengo, Pedro mostrou dedicação, talento e um senso de pertencimento que poucos jogadores conseguem expressar. Mas agora, suas palavras carregaram um peso ainda maior, envolvendo não apenas sua situação contratual, mas também a relação com a torcida, o clube e seus companheiros. Ao anunciar que seu futuro ainda não está definido, Pedro gerou uma onda de especulações, análises e debates que rapidamente dominaram redes sociais, programas esportivos e conversas de torcedores por todo o país. Imediatamente após a declaração, jornalistas e comentaristas começaram a dissecar cada frase dita pelo atacante. O que parecia ser apenas um comentário sobre sua situação contratual foi interpretado como um sinal de que mudanças importantes podem estar por vir no elenco do Flamengo. Agentes, clubes interessados e executivos do futebol brasileiro e internacional ficaram atentos a cada palavra, tentando prever quais seriam os próximos passos do atacante. As especulações variaram desde uma possível renovação com aumento salarial, passando por interesse de clubes europeus, até a possibilidade de empréstimos estratégicos ou até mesmo negociações com times da própria América do Sul. Tudo isso, claro, enquanto a torcida rubro-negra vivia um misto de ansiedade, esperança e indignação, dependendo do ponto de vista de cada fã apaixonado. As redes sociais entraram em ebulição. Hashtags como hashtag Pedro no Flamengo, hashtag Futuro do Pedro e hashtag Polvorosa Rubro-Negra rapidamente ficaram entre os tópicos mais comentados do Twitter, Instagram e TikTok. Vídeos com trechos da declaração viralizaram, e torcedores começaram a criar teorias sobre os bastidores da negociação. Alguns destacavam que Pedro sempre foi um jogador ligado à história do clube, enquanto outros questionavam se o Flamengo teria condições financeiras ou estratégicas para manter um atacante de tamanha importância em seu elenco. O debate se tornou intenso e global. Fãs brasileiros e estrangeiros se engajaram na discussão, demonstrando a influência do Flamengo como um dos clubes mais midiáticos da América Latina. Dentro do ninho do urubu, a declaração também teve repercussões imediatas. Jogadores, comissão técnica e dirigentes analisaram a fala de Pedro cuidadosamente, entendendo que a comunicação de um atleta de sua relevância pode afetar o clima do vestiário, a motivação do elenco e até mesmo as decisões estratégicas da direção. Foi consenso que manter Pedro motivado e engajado é fundamental, não apenas por suas habilidades em campo, mas também por sua capacidade de liderar o grupo e inspirar os mais jovens. Durante os treinos e reuniões, a presença do atacante se tornou ainda mais simbólica. Cada movimento, cada gesto e cada palavra eram observados com atenção, confirmando que sua influência vai muito além do que é visível durante os 90 minutos de jogo. Ao mesmo tempo, a declaração trouxe à tona questões históricas e emocionais sobre a relação de Pedro com a torcida. Desde que chegou ao Flamengo, ele construiu uma imagem de jogador identificado com a camisa, um atleta que vibra com cada gol, cada título e cada conquista do clube. Seus comentários sobre o futuro, portanto, foram interpretados não apenas como informações sobre mercado ou contrato, mas como sinais de seu vínculo emocional com o Flamengo. A torcida, que sempre acompanhou cada passo do atacante, reagiu com postagens apaixonadas, mensagens de apoio e até protestos, dependendo da interpretação que cada grupo de fãs deu à declaração. Em poucas horas, a fala de Pedro se transformou em um fenômeno midiático, mostrando que sua importância ultrapassa o campo e alcança todos os cantos da paixão rubro-negra. O impacto também se refletiu na mídia especializada. Programas esportivos dedicaram horas de debate à fala do atacante, trazendo entrevistas com ex-jogadores, analistas de mercado e comentaristas técnicos. Alguns enfatizaram a importância de Pedro na manutenção da força ofensiva do Flamengo, enquanto outros destacaram que clubes europeus estão atentos e podem tentar uma investida nos próximos meses. O nome de Pedro passou a ser discutido não apenas no Brasil, mas em países como Espanha, Itália e Portugal, mostrando que a repercussão de uma declaração pode alcançar dimensões internacionais quando envolve um jogador de alto nível e um clube do porte do Flamengo. Além disso, a declaração abriu portas para discussões sobre planejamento estratégico do clube. Dirigentes e executivos começaram a avaliar possibilidades de renovação, ajustes salariais e até contratações que possam complementar ou substituir Pedro em caso de saída. A fala do atacante, portanto, serviu como um catalisador para decisões internas importantes, reforçando a ideia de que jogadores de liderança e visibilidade possuem papel decisivo não apenas em campo, mas na gestão esportiva do clube. Cada palavra dita reverberou dentro do ninho do urubu, criando um efeito dominó que influencia negociações, estratégias e a própria narrativa do Flamengo junto à torcida e à mídia. Ao mesmo tempo, torcedores começaram a criar conteúdos especiais,
desde vídeos comemorativos até análises detalhadas de gols e partidas de Pedro. Muitos lembraram momentos icônicos, gols decisivos e títulos conquistados, reforçando o vínculo afetivo entre jogador e torcida. Em fóruns online e grupos de WhatsApp, debates se estenderam durante horas, com teorias sobre onde Pedro poderia jogar, como o Flamengo se prepararia para manter o atacante e qual seria o impacto de sua eventual saída. Cada detalhe da declaração foi analisado e discutido, confirmando que a fala de Pedro transcende a comunicação direta e se torna um fenômeno cultural dentro da comunidade rubro-negra. E assim, a declaração de Pedro sobre seu futuro no Flamengo não foi apenas mais uma entrevista. Ela se transformou em um evento, capaz de gerar repercussão nacional e internacional, movimentar torcedores, impactar decisões internas e inspirar debates sobre liderança, comprometimento e paixão pelo clube. A fala do atacante reafirma que, no Flamengo, cada palavra tem peso, cada jogador é protagonista e cada gesto é observado e vivido intensamente por milhões de fãs que respiram e vivem a história do clube a cada instante. A repercussão da declaração de Pedro sobre seu futuro no Flamengo continuou a se espalhar como um incêndio nas redes sociais e nos meios de comunicação esportiva. Enquanto alguns torcedores permaneciam esperançosos de que o atacante permaneceria no clube, outros começaram a se preparar emocionalmente para a possibilidade de sua saída. As análises se tornaram cada vez mais profundas, e cada detalhe da fala do jogador era destrinchado, desde o tom de voz até a escolha das palavras. Especialistas destacaram que Pedro, mesmo sem afirmar diretamente, deixou claro que seu vínculo com o clube sempre foi de respeito e paixão, mas que o momento atual exige decisões estratégicas tanto para ele quanto para o Flamengo. A declaração, portanto, passou a ser vista não apenas como uma questão de mercado, mas como um episódio fundamental na história recente do clube. Enquanto a torcida debatia fervorosamente, os bastidores do Flamengo também se movimentavam intensamente. A diretoria começou a planejar possíveis cenários, envolvendo desde uma renovação com reajuste salarial e extensão de contrato até estratégias de substituição caso Pedro realmente decida deixar o clube. O impacto de sua fala ultrapassou a esfera esportiva. Patrocinadores, parceiros e investidores começaram a acompanhar de perto cada movimento, conscientes de que a permanência ou saída de um jogador de tal importância poderia influenciar diretamente a imagem e os resultados financeiros do Flamengo. Em paralelo, jornalistas especializados em transferências internacionais começaram a mapear possíveis clubes interessados em Pedro, reforçando a ideia de que o mercado global observa cada passo do atacante. A comissão técnica do Flamengo também se pronunciou nos bastidores. Treinadores, auxiliares e preparadores físicos analisaram o impacto da declaração no ambiente do vestiário. Pedro, por sua experiência e liderança, é considerado peça-chave para o equilíbrio emocional e técnico da equipe. Sua eventual ausência exigiria ajustes imediatos, desde mudanças táticas até a redistribuição de responsabilidades entre os jogadores mais jovens. A declaração, portanto, provocou uma verdadeira corrida estratégica dentro do clube, fazendo com que todos refletissem sobre a importância de manter jogadores de referência motivados, engajados e conectados ao projeto do Flamengo. A mídia nacional e internacional continuou a explorar a fala de Pedro com intensidade. Programas esportivos dedicaram longos blocos a analisar cada nuance, trazendo opiniões de ex-jogadores, técnicos renomados e comentaristas especializados. Alguns enfatizaram a relevância de Pedro como artilheiro, líder e símbolo do Flamengo, enquanto outros ressaltaram o risco que o clube corre ao depender tanto de um único jogador para sua performance ofensiva. A discussão ganhou dimensão global, com sites europeus destacando o potencial do atacante e especulando sobre ofertas de clubes da Itália, Espanha e Portugal. Cada frase dita por Pedro passou a ser interpretada como um indicativo de suas intenções e de seu estado emocional, mostrando o poder de um jogador em movimentar não apenas torcedores, mas todo o mercado esportivo. As redes sociais continuaram a ser palco de debates acalorados. Torcedores criaram montagens, vídeos e análises táticas, enquanto jornalistas publicavam teorias sobre possíveis destinos e impactos da fala do atacante. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok se transformaram em verdadeiros fóruns de discussão, com milhões de interações, compartilhamentos e comentários. A hashtag Pedro no Flamengo manteve-se no topo das tendências, demonstrando que a declaração não se limitou a um momento passageiro, mas se tornou um fenômeno cultural que conecta fãs de diferentes idades, regiões e nacionalidades. Cada detalhe da entrevista, cada gesto e cada nuance da expressão de Pedro foi minuciosamente analisado, reforçando a importância da comunicação de jogadores de elite no futebol moderno. Dentro do ninho do urubu, a fala do atacante provocou reuniões estratégicas. Dirigentes discutiram cenários financeiros, estudaram propostas e analisaram impactos na composição do elenco. A liderança de Pedro se tornou ainda mais evidente, e sua influência sobre jovens talentos foi ressaltada.
Jogadores em início de carreira observam não apenas suas habilidades técnicas, mas também sua postura profissional e emocional, aprendendo com a maneira como ele lida com desafios, expectativas e pressão. A declaração, portanto, não afetou apenas seu futuro, mas também contribuiu para a formação de uma nova geração de atletas que buscam compreender o peso de vestir a camisa do Flamengo. Enquanto isso, a torcida não deixou de se manifestar. Torcedores organizaram campanhas, mensagens de apoio e até vídeos incentivando Pedro a permanecer no clube. Ao mesmo tempo, grupos mais críticos começaram a questionar se o Flamengo estaria fazendo o suficiente para manter suas principais peças. A tensão entre expectativas, realidade financeira e ambições esportivas se tornou palpável, e a declaração de Pedro serviu como catalisador para essa reflexão coletiva. O clube, reconhecendo a importância do atacante, passou a valorizar ainda mais o papel da comunicação, da gestão emocional e da estratégia esportiva como fatores decisivos para o sucesso. Especialistas em futebol também destacaram que a declaração de Pedro pode ter efeitos de longo prazo na cultura do Flamengo. Manter jogadores de destaque engajados, motivados e emocionalmente conectados ao clube é essencial para a continuidade de um projeto vitorioso. A fala do atacante, portanto, não é apenas um comentário sobre seu futuro, mas uma mensagem sobre a necessidade de equilíbrio entre ambição pessoal e compromisso coletivo. O impacto dessa declaração reverbera em decisões futuras, estratégias de contratação e até na forma como a torcida se relaciona com o elenco. Em resumo, a declaração de Pedro sobre seu futuro no Flamengo tornou-se um marco na história recente do clube. O jogador, símbolo de liderança, talento e paixão, provocou uma onda de repercussão que vai além do campo, afetando torcedores, mídia, dirigentes, patrocinadores e o próprio mercado esportivo. Cada palavra dita foi analisada, interpretada e transformada em debate, destacando a importância da comunicação e da postura de jogadores de elite. O Flamengo, ao lidar com essa situação, demonstra não apenas sua força esportiva, mas também sua capacidade de gerenciar talentos, expectativas e paixões em um dos cenários mais competitivos e midiáticos do futebol mundial.